Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de atualidades. E hoje o tema é meio espinhoso, nos afeta todos nós trabalhadores, certo? Mas para eu entrar nesse tema, eu vou abordar, eu não vou falar qual que é, vai ficar em suspense aí. Para eu abordar esse tema, eu vou ter que fazer uma digressão aqui, vou ter que voltar um pouquinho, porque a gente tem que clarear o que está acontecendo para entender. Porque, em primeiro lugar, na hora que a gente entrar nele, eu vou falar que ele é necessário. O que a gente vai abordar é necessário, mas não da maneira como está sendo feita. Certo? Beleza? Mas afeta todos nós e está sendo proposta aí. Tá? Todos nós, trabalhadores, tá? Então, vamos lá, vamos começar. É o seguinte. Pessoal, vocês estão vendo aqui um gráfico, certo, do crescimento da população brasileira ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo. Muito bem. Moçada, aqui é o seguinte. Como vocês estão vendo, em 1872, tá aqui, ó, 1872, tá? Quando Dom Pedro II mandou realizar o primeiro censo do Brasil, o primeiro censo da história do Brasil. Nós éramos 10 milhões de habitantes. Eu estou arredondando aqui, ó. 10 milhões de habitantes, certo? Esse foi o resultado do censo. Muito bem. Pessoal, 68 anos depois, quando chegamos ao censo de 1940, nós éramos 41 milhões de brasileiros. 41 milhões. Ou seja, em 1872, nós éramos 10 milhões e em 1940, nós éramos 41 milhões. Isso significa que em 68 anos, o crescimento da população brasileira foi de 31 milhões de habitantes. Em 68 anos, a população cresceu 31 milhões de habitantes. Muito bem. Pessoal, cinquenta e um anos depois, 51 anos, em 1991, nós éramos 147 milhões de brasileiros. 147. Ou seja, em 51 anos, a população brasileira cresceu 106 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil levou 68 anos para crescer 31 milhões. E em 51 anos, 17 a menos que 68, a população cresceu 106. Foi nessa hora que muita gente aqui no Brasil se assustou e achou que isso aqui era uma bomba, onde é que a gente ia chegar. Foi aí que nós entendemos, certo? A necessidade de compreender o quê? De compreender isso aqui. Isso aqui. Nós temos que compreender isso aqui, certo? Mas o que é esse gráfico? Esse gráfico, isso aqui, é justamente o gráfico que explica o que está acontecendo com a população brasileira ao longo do tempo. Nós estamos vivendo um processo de transição demográfica, certo? Marcelo, mas como que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, todo mundo sabe que transição significa mudança, claro. Então, como é que é isso? Presta bem atenção. Pessoal, vocês estão vendo esse gráfico aqui, essa parte branca? Essa parte branca. O Brasil estava aqui, o Brasil estava até aqui, certo? O Brasil estava mais ou menos até as décadas de 30, 40 do século passado. O Brasil estava aqui, certo? Isso aqui é o Brasil de antigamente, tá? E como que era o Brasil de antigamente? Pessoal, inegavelmente, a taxa de natalidade era alta. As mulheres tinham muitos filhos.
Você se lembra que tinha o pátrio poder, certo? A mulher não participava da vida política, era considerada parcialmente incapaz, só podia trabalhar fora com autorização por escrito do marido, certo? Beleza, era assim. Então a mulher era reservado o papel de quê? Procriar. As mulheres tinham muitos filhos, então a natalidade era alta. Agora, incrível, moçada, por incrível que pareça, quer você acredite ou não, a mortalidade também era alta. Também era alta. Nós temos que lembrar, moçada, da questão, por exemplo, da revolta da vacina, da questão da febre amarela, da varíola, da gripe espanhola, que no começo do século XX matou 25 milhões de pessoas no mundo inteiro. Você entendeu? Antigamente morria muita gente. Então, o que acontecia? Você tinha uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo era pequeno. O crescimento vegetativo era pequeno. Talvez tenha sido que por isso, nesse período, em 68 anos, a população cresceu 31 milhões de habitantes. Olha como que a curva que era mais suave. Entre 1872 e 1940. 68 anos. E a população cresceu 31 milhões de habitantes. Por quê? Porque nascia muita gente, mas morria muita gente também. Então o crescimento vegetativo era pequeno. Agora, grosso modo, a partir da década de 40 do século passado, 30, 40, que eu botei aqui, aí nós entramos nesta fase. E o que aconteceu nessa fase aqui? A mortalidade caiu. Certo? Mas por que a mortalidade caiu? Pessoal, porque vocês sabem muito bem que década de 30, 40 significa o fim do ciclo do café. É a crise de 29, a crise da cafeicultura. 30, 40 é era Vargas, Projeto Nacional Desenvolvimentista. É um impulso que você tem na industrialização do Brasil. E depois vem Juscelino, plano de metas, vem o milagre brasileiro com os militares. E você se lembra muito bem, numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. Industrialização é que acelera a urbanização. Então, o que vai acontecer aqui? Simples. Com a industrialização, a urbanização do Brasil, a mortalidade vai cair. Por quê? Porque nós temos que nos lembrar, certo, de um fenômeno que vem junto com a urbanização. E que fenômeno é esse? Moçada, é o que nós chamamos de revolução médico-sanitária. É uma revolução médico-sanitária. E essa revolução médico-sanitária, moçada, ela engloba 3 pontos básicos. Quais são? Primeiro, profilaxia. Pessoal, hoje para a gente é tão normal, pessoal, é uma coisa tão banal, é uma coisa tão comum. Mas a gente tem que imaginar, pessoal, quanto tempo alguém levou para descobrir que, peraí, você saiu para trabalhar, voltou para casa para almoçar, vai sentar à mesa, lave as mãos. Lave as mãos. Só isso. Ah, eu vou comer uma verdura, eu vou comer uma fruta. Vai mesmo? Vou. Lave, descasque. Eu sei que nós somos a geração da caixinha Tetra Pak, mas você vai tomar um leite, ferva. Ferva. Ou como a turma pede para dengue, tira a água do vaso, da planta. Vira o casco de cabeça para baixo, tampa a caixa d'água, tira a água do pneu, toma conta da água da piscina, pelo amor de Deus, isso é profilaxia, é tão simples. Evita. E quanto tempo a gente levou para descobrir isso? Além da profilaxia,
Saneamento básico. Pessoal, eu sei que vocês vão falar para mim que nós estamos muito longe do ideal, e eu concordo com isso, até parece que eu vou pintar o mundo de cor-de-rosa. Agora, pelo amor de Deus, está melhor do que antes. Você vai falar que saneamento básico no Brasil piorou? Poxa, a quantidade de gente que hoje tem rede de esgoto, coleta, fossa séptica no prédio, água tratada, melhorou. E isso evita doenças. Finalmente. A medicina, certo? E aí nas duas vertentes. Preventiva e curativa. Sempre lembrando que a preventiva é a mais barata. É só cada um de nós aqui, moçada, eu sei, claro, aí depende da idade, mas cada um de nós, de repente, se tiver guardado ainda, pegar lá o seu cartão de vacinação, tudo aquilo ali carimbado, certo? E o que é aquilo ali? Tétano, difteria, coqueluche, sarampo, catapora, varíola, febre amarela, poliomielite, meningite, hepatite, gripe e tal, pelo amor de Deus, vacina. Hoje, tratamento para câncer e tal, tem. Então isso aqui é a evolução médico-sanitária. E ela vem com a industrialização, vem com a urbanização. E o que significa isso? Pessoal, o que significa é que, obviamente, com isso, a mortalidade vai cair. A mortalidade vai cair, ora. Marcelo, tudo bem, sua argumentação é até boa. Você falou que a gente entrou aqui a partir da década de 30, 40, nós entramos aqui. Agora, o que eu não estou entendendo é o seguinte, a mortalidade caiu, por que a natalidade não acompanhou? Por que ela ficou lá em cima? Porque para você aplicar tudo aquilo que eu acabei de falar, é só você chegar e aplicar. É só você chegar numa sala, por exemplo, pegar todo mundo e vai lá. Está vacinado, vacinado. Pronto, ele não morre mais daquilo. Agora, para você mudar a cultura, o comportamento de uma sociedade leva tempo. Leva tempo. Por isso que, com todo respeito, gente, eu não estou querendo pegar o estereótipo de falar machista e tal, porque eu vou dar um exemplo, mas para as moças que eventualmente estão assistindo a aula, certo? Será que alguma vez você um pouco mais nova, a hora que você estava saindo de casa, você não escutou isso aqui? Escuta, você não acha que essa saia está muito curta, não? Ou então você, homem, agora eu vou falar dos homens, certo? De repente, você saindo de casa, ei, esse cabelo seu não está muito comprido, não? Você vai cortar. E aí? Qual é o problema? Entendeu? O cabelo, o tamanho do cabelo caracteriza alguma coisa? O quê? Você é maconheiro? Você é maloqueiro? Ué! Mas olha como que é a cultura. Você entendeu? Você não muda isso de uma hora para outra. Isso aí, moçada, é geração após geração. Então, o que aconteceu? A mortalidade caiu, mas a natalidade não acompanhou. Consequentemente, o crescimento vegetativo aumentou. A diferença entre natalidade e mortalidade. Isso quer dizer que aqui a população passou de 41 para 147 em 51 anos, não porque passou a nascer muito mais gente. Não, moçada. Passou foi a morrer muito menos. Então, esse período aqui, geralmente é conhecido como período de explosão demográfica. E nós entramos nele ali pelos anos 30, 40. Ah, Marcelo, e ainda estamos nele, né? Não. Ah, não? Não. Nós ficamos nesse período até mais ou menos o início da década de 90. Certo? Ali na década de 90. Porque aí o que começou a acontecer? A natalidade começou a cair. A natalidade começou a cair. Ah, mas eu li algum segredo para isso? Claro que não. Maior participação da mulher no mercado de trabalho,
planejamento familiar, difusão de métodos contraceptivos, a natalidade caiu. O que significa isso? O crescimento vegetativo está diminuindo. Ah, quer dizer que o ritmo de crescimento da população brasileira está diminuindo? Sim, sim, está diminuindo. Tanto é verdade que eu trago aqui um dado, certo? Espantoso, moçada, que é o seguinte. Hoje, nós somos o 5º país do mundo em população. Na verdade, a gente já está com mais ou menos 205 milhões de habitantes. Certo? Em 2050, nós seremos o 7º, com 223 milhões. E vamos cair 2 posições, porque porque o Paquistão e a Nigéria vão passar a gente. Vão crescer mais rápido que nós. Agora, projeção para 2100, 178 milhões de habitantes. Não, Marcelo, peraí. Se aqui o Brasil tem 223, 2050, 178 em 2100, peraí. Então a população encolheu 45 milhões de habitantes, pô. Ela encolheu. Como é que é isso? Exatamente. Quer saber por quê? Porque provavelmente até lá, nós teremos entrado nesta fase azul. E o que vai acontecer aqui? Simples. Provavelmente a mortalidade ultrapassará a natalidade. Mas não é porque a mortalidade vai aumentar. É a natalidade que vai cair tanto que ela vai ficar abaixo da mortalidade. Marcelo, mas peraí. Aí, o crescimento vegetativo do Brasil vai ser negativo. Exatamente. Mas aí a população vai começar a encolher. Exato. Essas são as projeções que o pessoal faz. Para aqueles que são catastrofistas, já estou te dando um recado. População brasileira nunca não vai passar dos 250 milhões de habitantes. Vai chegar ali nos 225, 230 e olha lá. E a partir dali, aí claro que você tem a questão da imigração. Mas se depender do crescimento vegetativo, ela vai começar a encolher. O que alguns países do mundo já experimentam. Crescimento vegetativo negativo. Hungria, Irlanda. Você entendeu? Beleza? Ô Marcelo, tá bom. Mas e aí, o que significa isso? Meu querido, significa que com isso aqui, por gentileza, vocês me perdoem. Já devia ter aberto, né? Mas, vamos lá. Pronto, eu já deixei aberto aqui. Olha só que maravilha. Aqui, ó. Página do IBGE, contagem da população. Quantos que nós somos hoje? 206.217.039. Opa. A cada 20 segundos. Opa, alá. Colocou a cabecinha para fora, lá está dilatando, sei lá, ou então cortou a cesárea. Atenção, vai. Já virou 40. Começa de novo. Certo? A cada 20 segundos. Lá vem mais um. Certo? Não sei se é menino ou menina. Tá chegando. Mais um brasileirinho. Certo? E... olha lá. Vai já. Pum, mudou. Pronto. 41. É claro que enquanto isso aqui está acontecendo, infelizmente tem gente morrendo também. Mas essa aqui é a projeção de população do IBGE. Certo? Beleza? Muito bem. Agora, o que eu quero com vocês, meus queridos concursandos, é isso aqui. É isso aqui. Aqui está a comparação com Santa Catarina. Se vocês me permitem, eu vou botar o meu estado, tá? Mato Grosso. Não querendo ser chato, porque é isso com todo carinho, a população catarinense. Mas está aqui Mato Grosso. Mato Grosso, a cada 13 minutos e 16 segundos, chega um. Aí, ó, está aqui. E aqui está o gráfico que nos interessa. O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui, todo mundo se lembra, é uma pirâmide etária. Esse aqui é o gráfico que mostra a estrutura etária de uma população. A divisão entre jovens, adultos e idosos. Certo? Jovens. Geralmente nós vamos botar aqui até... primeiro, pirâmide etária, geralmente à direita são as mulheres, à esquerda são os homens. O eixo das abscissas é a quantidade de cada grupo. O eixo das ordenadas são as idades. Vamos colocar aqui quem está em azul é Mato Grosso. Laranja é o Brasil.
Vamos colocar aqui jovens até 19 anos de idade. Certo? Até 19 anos. Adultos até 59. Idosos, 60 para cima. Beleza? Jovens, adultos e idosos. Está aqui a pirâmide etária. Mas essa é a pirâmide etária de 2000. E qual é a projeção para 2030? Deixa eu tentar... Perdão. Ampliar para você ver. Está aqui, ó. Certo? Vou pegar um pouquinho menor, senão... Pronto. Está aqui ela. 2000. Agora vamos viajar para 2030 e vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Está aqui, ó. Pronto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Passou já. O que todo mundo percebeu que aconteceu? Marcelo, com todo respeito, a base da pirâmide estreitou. Mas peraí, se a base são os jovens e estreitou, é porque a natalidade caiu. Marcelo, o meio e o topo ficaram mais largos. Então, se o meio e o topo ficaram mais largos, a quantidade de adultos e idosos aumentou. O que significa isso? Que a mortalidade também caiu, a expectativa de vida aumentou e a população envelheceu. Isso significa dizer que o Brasil é um país velho? Não! O Brasil é um país maduro. A maioria é adulta. O Brasil está envelhecendo. Isso é um fato. Mas a maioria hoje é de adultos. Certo? Beleza? Muito bem. Então é isso que está acontecendo com a população brasileira. Ela está envelhecendo. A expectativa de vida aumentando, a natalidade caindo, o número de jovens é menor. O que significa isso? Pessoal, significa que foi aberta uma janela demográfica. Marcelo, uma janela? Como assim? Aberta uma janela demográfica? Exato. Pessoal, uma janela demográfica é aquele período em que se abre para um país a oportunidade de redução daquilo que nós chamamos de sua razão de dependência. O que é a razão de dependência? A razão de dependência consiste em você pegar a população inativa e estabelecer uma relação com a população em idade ativa. Isso aqui é a razão de dependência, certo? E o que nós percebemos? Pessoal, o que nós percebemos é que na década de 60 do século passado, para cada 90 brasileiros que não podiam trabalhar, inativos, crianças ou idosos, para cada 90 brasileiros inativos, 100 estavam em idade ativa. Então, qual era a razão de dependência? 90 para 100. 90 inativos para cada 100 em idade ativa. Beleza? Muito bem. Qual é essa relação hoje? 50 para 100. Para cada 50 pessoas inativas, eu tenho 100 em idade ativa. E o pessoal estima que essa relação pode cair para perto de 40 até 2020 e 2025. Significa que para cada 40 que são inativos, eu tenho 100 que estão em idade ativa. Então, como você está percebendo, isso é bom ou é ruim? É ótimo. Porque significa que o peso para aqueles que trabalham diminui. O peso que você tem que carregar diminui. Porque a quantidade de inativos em relação a quem pode trabalhar diminuiu. Então é por isso que quando essa janela se abre para nós experimentamos um período conhecido como bônus demográfico. O
que é o bônus demográfico? É o momento em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar o crescimento econômico. E isso acontece quando há um grande contingente da população em idade produtiva e um menor número de idosos e crianças. A natalidade não está caindo, menos crianças. A expectativa de vida está aumentando, mas os idosos ainda não são um número tão grande, significativo. Então, nós estamos vivendo uma situação de bônus demográfico. E, por favor, a palavra bônus, lembra uma coisa boa ou ruim? Boa é um bônus, certo? Muito bem. Tanto é verdade, moçada, que a revista Exame, deixa eu até mostrar para vocês, a revista Exame, certo? Ela colocou uma capa uma vez para a galera, justamente para explicar isso, certo? Está aqui, beleza? Moçada, vocês têm 20 anos para ficar rico. E olha que é uma capa de 2010, hein? E olha a argumentação. O amadurecimento em massa da população, ou seja, a maioria adulta, abre espaço para que o Brasil dê um salto inédito de desenvolvimento. Mas atenção, a janela de oportunidades tem data para fechar. Ah, Marcelo, peraí. Você está dizendo então que quando ele fala que a janela tem data para fechar, significa que nós vamos estar entrando aqui, né? Exatamente, naquela última fase, em que, infelizmente, a população pode encolher, e aí você pode ter uma quantidade de idosos maior que a de jovens. E aí o Brasil não será mais um país maduro. O Brasil será um país velho, como já são Japão, Suécia, Noruega, Alemanha. Você entendeu? Beleza? Ô Marcelo, tá bom, mas tudo isso aí que você falou tem a ver com o quê que você disse que tem que ser discutido agora? Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Moçada, se a expectativa de vida está aumentando, se o número de idosos vai aumentar, se a população brasileira está envelhecendo, isso aqui tem que ser discutido. Isso aqui tem que ser discutido. O problema é a maneira como estão tentando fazer isso. Por isso que eu estou botando para atualidades que tem a ver com agora. Porque é o que vai ser proposto agora. Já está sendo alinhavado. Beleza? Em que sentido? Vamos começar. Primeiro, pessoal, está aqui o Orçamento Geral da União de 2013, de 2014 e o de 2015. Certo? Gastos com a Previdência. 24% do orçamento, 21,8%, 18,5%. Gastos com juros da dívida pública, 40,3% do orçamento, 45,1%, 47,4%. E aí? Quer dizer que o grande problema do Brasil é gasto com educação e saúde? Com previdência? Ou é com juro? Os gastos com o pagamento de juros referentes à dívida pública atingiram 501 bilhões em 2015. O orçamento da saúde e da educação somados, 205 bilhões, menos da metade. E tem que cortar na saúde e na educação. Segundo, desonerações para o setor privado. O que é isso, Marcelo? Incentivo fiscal. Desonerações, certo? 2010, 2 bilhões. 2011, 9 bilhões e 700. 2012, 46 bilhões. 2013, 75 bilhões. 2014, 103 bilhões. 2015,